Então, vamos começar aqui o nosso curso de Direitos Humanos, o curso que te prepara, né, vai te capacitar para fazer as provas da Polícia Militar de Minas Gerais do ano de 2023. É um curso que serve também para quem vai prestar os concursos, né, que cobra a DUDH e a Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenção Americana dos Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica. Os dois documentos serão trabalhados aqui no nosso curso, nós vamos aprofundar, nós vamos desmiuçar, nós vamos destrinchar ambos os documentos normativos. Garanto para você, independentemente da prova que você for fazer, assistindo essa aula, assistindo esse curso, você vai fechar a prova. Padrão? Beleza? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos conseguem ver minha tela aí? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos conseguem ver minha tela? Só me dê um feedback no chat para eu saber que vocês estão recebendo o material, tá bom? Eu preciso desse feedback de vocês, beleza? E aí as dúvidas que forem surgindo, vai mandando aí pra gente. Padrão? Show, excelente, beleza. Pessoal, então olha só, vamos trabalhar aqui a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Por que a gente resolveu trabalhar esses dois tópicos aí? A gente acredita que o estudo tem que ser algo democratizado, tá? Nós temos as nossas mentorias, nós temos a mentoria do CFSD, nós fizemos a mentoria para o bombeiro, os alunos estão assim, voando, com um percentual de satisfação muito acima. A gente consegue entregar, né, algo que basicamente ninguém consegue entregar dentro da nossa mentoria, e são tópicos que os nossos alunos já viram, né? Mas nós acreditamos que o estudo deve ser democratizado, tá? Então, nós resolvemos disponibilizar para vocês esse curso também, para que vocês também tenham acesso, né? Obviamente, eu não sou professora de todas as matérias que estão previstas no edital de vocês, né? Mas aquilo que nos é competência, por exemplo, o Direitos Humanos, a disciplina de Direitos Humanos, a gente disponibiliza para que todos tenham acesso também. Padrão? Fechou? Então, vamos começar a trabalhar aqui Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. Famosíssima. Já falo para vocês de cara. Como que a banca gosta de cobrar DUDH? Porque é o seguinte, na prova de vocês, também cai direito constitucional. E no direito constitucional, você tem lá a parte, no artigo 5º, dos direitos fundamentais. Então, tem muitos aspectos que estão previstos aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também estão previstos lá na Constituição Federal de 1988 e que também estão previstos lá no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que é a Convenção Americana. E tem alguns pontos que só estão na Constituição, ou só estão na DUDH, ou só estão no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana. Então, é muito comum que a banca ela misture os institutos. Ela vai te pedir para marcar aquilo que está previsto na DUDH e vai colocar no meio lá da DUDH algo que está previsto somente na Constituição, ou algo que está previsto somente na Convenção Americana. Então, é importante dominar a DUDH, que é um documento menorzinho, que é um documento mais tranquilo de ser trabalhado, porque a nossa convenção ela é muito grande, ela é muito extensa, a parte final dela é extremamente cansativa, ela vai te deixar bem cansado, a parte final dela trata de aspectos muito técnicos, né? Muito técnicos, que é extremamente cansativo para aquela pessoa que quer estudar, que está tentando estudar, que está tentando se concentrar ali, né? De toda forma, nós vamos dominar a DUDH. Dominando a DUDH, fica fácil diferenciar a DUDH para a Convenção Americana. O que nós queremos aqui é dominar a DUDH. Como eu disse, nesse primeiro encontro nós vamos trabalhar a DUDH, no próximo encontro nós vamos trabalhar exercícios da DUDH com forma de fixar esse conteúdo teórico que nós vamos ver na aula de hoje. Padrão? Show? Então, lá, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu começo trabalhando a DUDH com os senhores no preâmbulo. Fenícia, o preâmbulo cai na minha prova
pode cair, combatente. Pode cair. Por que pode cair? Porque o seu edital coloca que está previsto a Convenção Americana e o DUDH. O preâmbulo da DUDH também está previsto no seu edital. Ah, mas aí é covardia cobrar preâmbulo. Não é covardia, não. O importante é você se preparar, estudar o preâmbulo, dominar o preâmbulo de ambos os documentos normativos, porque eu não sei se vocês sabem, mas a prova não é feita para você acertar. Se você está achando que a prova é feita para você acertar, você está vivendo num mundo paralelo de Nárnia. A prova ela é feita, ela é elaborada para você errar. Então, se você domina, se você acerta aquilo que a grande maioria erra, você está muito à frente na disputa pela vaga na segunda etapa. Tá bom? Então, você já mata uma questão aí que pode ser uma questão que pode te colocar ou te tirar de uma segunda etapa. Padrão? Então, nós vamos sim estudar o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque 90% das aulas, 90% dos professores não estudam e é uma questão que pode vir em prova e já veio em prova e cai em prova e eu vou provar isso para vocês. No nosso próximo encontro, eu vou provar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Senhores, é preciso entender a lógica da DUDH. A DUDH, ela vem no pós-guerra. A Organização das Nações Unidas preocupou-se em criar um fundamento que fosse superior à lei, um fundamento que fosse assim, que estivesse acima da lei. A lógica, né, para quem já assistiu tem o filme, né, tem o livro, né, O Menino do Pijama Listrado, ele retrata muito bem o que foi a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, essa ideia de pessoa, família humana, o que a Organização das Nações Unidas, o que a ONU quis no primeiro momento, é que os seres humanos fossem todos tratados como seres humanos. E que fosse respeitada, que todos os seres humanos pertencem a uma mesma família, não há distinção entre seres humanos. Os pactos internacionais de direitos humanos têm uma característica elementar, guarda isso. Supralegalidade. É supralegal, ou seja, está acima da lei. Porque os pactos internacionais de direitos humanos, eles exercem uma legalidade que é superior, é supralegal, está acima da lei. Inclusive, quando a gente estuda de forma mais aprofundada os direitos humanos, por exemplo, nas provas da Polícia Civil, que se cobra os direitos humanos de uma forma mais aprofundada, nós estudamos que os tratados internacionais de direitos humanos, se ratificados pelo Brasil, têm status de emenda constitucional, têm o mesmo valor de uma Constituição Federal. E aqueles não ratificados têm característica supralegal, ou seja, está um pouquinho abaixo da Constituição, mas está acima das leis do país. Então, o que se quer com a DUDH é deixar de ver, emancipar, retirar do mundo, da sociedade, a distinção entre pessoas. O que a DUDH quer é que não voltem a ocorrer as atrocidades, as barbáries que aconteceram no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente já, de cara, logo no primeiro parágrafo aqui do nosso preâmbulo, a gente tem várias características dos direitos humanos. São características que, a princípio, ainda não foram cobradas em prova de Polícia Militar de Minas Gerais, mas já foram cobradas em provas de Polícia Civil e que podem ser cobradas, sim, na PMMG esse ano de 2023. Aqui nós temos uma característica da inalienabilidade dos direitos humanos.
Ou seja, eu não posso dispor direitos humanos. Eu não posso dispor de direitos fundamentais. Olha, eu tenho o direito fundamental de não ser escravizada. Ah, mas eu quero ser escravizada sim, eu concordo em ser escravizada. Eu posso vender isso? Não, você pode me escravizar, tá tudo bem, tá suave, tá de boa. Não posso fazer isso. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Eu não posso dispor dos meus direitos fundamentais de nenhuma forma. Essa dignidade humana, né? A conceituação, dizer efetivamente o que é dignidade da pessoa humana, é pensar que dignidade da pessoa humana é tudo aquilo que o ser humano precisa ter ou vivenciar para que viva em dignidade perante os seus demais. Ah, Fenício, o que é dignidade? Ó, dignidade é, por exemplo, você não ter trabalho escravo. Dignidade é você não ser torturado. Dignidade é o direito de você receber igual salário por igual trabalho. Isso é dignidade. E a dignidade, ela é inerente a todo e qualquer ser humano, não importa sexo, idade, cor, nacionalidade, etnia, não importa. Os direitos são iguais e inalienáveis. Está aí uma característica dos direitos fundamentais. São inalienáveis. Inalienabilidade. Não é possível dispor direitos. A gente vê muito nítido aqui na DUDH um temor. O medo que surge no pós-guerra. O medo de que as atrocidades ocorridas na Alemanha nazista voltem a acontecer. Então, se você tem esse raciocínio, você fala assim, pô, Fenício, você está viajando. Não! Isso é uma forma de você entender a DUDH e conseguir linkar a DUDH com outras coisas que talvez você não decore a DUDH, mas você entendendo o contexto dela, o contexto que ela está inserida, por que ela foi criada, você talvez consiga matar uma questão de prova. Você vai estar entendendo, você vai entender a DUDH. Então, ela deixa nítido aqui o medo, o temor. O medo de que o mundo antes DUDH, o mundo Segunda Guerra Mundial volte a acontecer. Então, fica nítido isso. Fica nítido o interesse de que não pode haver mais conflito entre os países. Ele deixa claro isso aqui, ó. Fundamento: liberdade, justiça e paz do mundo. Essa ideia de paz no mundo vem dessa ideia. O que se quer é que não ocorram mais conflitos de ordem mundial. E aí, lá em 1945, com a Carta da ONU, né, que a ONU, né, com a criação da ONU, né, que tem ali os países que integram a Organização das Nações Unidas, né, a gente tem os fundamentos da DUDH. Bom, então vamos lá. Considerando ainda que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram de atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta inspiração do ser humano comum. Estão vendo aí? O medo, o temor do pós-Segunda Guerra? Está aí. Considerando ser essencial, vamos lá, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Olha o que eu falei, ó, acima, ó, direitos humanos estão acima da lei. Supralegalidade. Tem mais força que a própria lei. Estão vendo aí? Ó, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram nessa Carta da ONU, olha eu falando da Carta da ONU de novo aí, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Todos são iguais.
e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando ainda que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. E, por fim, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso. Então, esse é o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você precisa dominar, porque pode sim cair na sua prova. E eu vou provar para vocês no nosso próximo encontro que isso cai em prova, tá bom? Vamos começar a trabalhar artigo por artigo aqui. Vamos lá, artigo por artigo. Vamos lá. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Senhores, quando você estuda direitos humanos de uma forma um pouquinho mais ampla, por exemplo, a prova do bombeiro, ela cobra um aprofundamento um pouco maior de direitos humanos, né? A prova do bombeiro, ela exige um conhecimento um pouco mais amplo de direitos humanos. Então, quando você estuda, por exemplo, para o bombeiro ou para a polícia civil, você precisa compreender, por exemplo, algo que é muito elementar, muito básico em direitos humanos, que são as gerações de direitos humanos. A gente fala até da 6ª geração de direitos humanos, a depender do tipo de autor. O que vocês precisam saber é que direitos humanos não é uma matéria simples, é uma matéria extremamente complexa. Os autores que escrevem sobre direitos humanos escrevem praticamente um vadimeco. Os livros de direitos humanos, o livro da Flávia Piovesan, Direitos Humanos, é um chumaço do tamanho de uma bíblia, desse tamanho o livro da Flávia Piovesan, Direitos Humanos. Graças a Deus que no concurso da PM se cobra só DUDH e Convenção Americana. Bombeiro cobra mais aprofundado e Polícia Civil muito mais aprofundado ainda. Mas quando você... algo que é bem básico são as gerações de direitos humanos, né? A gente tem... O direitos humanos, ele tem, por exemplo, a característica da historicidade. E a gente tem gerações de direitos humanos. Os direitos humanos, eles vão sendo positivados ao longo do tempo. Primeiro você se preocupa lá, né, com igualdade, com liberdade, com fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ó, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí os lemas lá, os lemas da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, você já tem aí as 3 primeiras gerações de direitos humanos. Liberdade, ou seja, o ser humano precisa ser livre. Todos aqueles direitos que estão relacionados à liberdade do ser humano são direitos fundamentais de primeira geração. Igualdade. Toda vez que a gente fala de igualdade entre as pessoas, por exemplo, igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando de direitos fundamentais, direitos humanos de segunda geração. E essa ideia de fraternidade, aquele espírito de cooperação uns com os outros, né, de viver em uma sociedade democrática, né, bem aquele momento lá do The Walking Dead, que eles montam lá um retiro dentro de uma cidade lá, fraternidade, aquela coisa toda. 3ª geração de direitos humanos. Bizu para vocês. Ó, bizu. DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela só vai tratar, ela só traz direitos de primeira e segunda geração. Guarda isso. Isso salva uma questão sua de prova. Talvez você não estudou ainda os direitos humanos, e quando você começar a aprofundar, você vai entender que isso que eu estou te falando é assim um ouro na sua mão. Primeiro e segunda gerações são os direitos trazidos pela DUDH. A DUDH não traz direitos de 3ª, 4ª ou 5ª geração. Ela não traz. Ela menciona aqui a 3ª geração, ela menciona a fraternidade, mas os direitos que são trabalhados
Os direitos humanos, os direitos fundamentais que são trazidos aqui dentro da DUDH são de primeira e segunda geração, ou seja, relacionados à liberdade e igualdade. Então, resumindo, a DUDH só fala de liberdade e igualdade. Se tiver outro direito aqui que não está relacionado nem à liberdade nem à igualdade, você pode tirar da sua prova que não é DUDH. Talvez seja a Convenção Americana, mas DUDH não é, com certeza, sem sombra de dúvida, tá? DUDH só vai trazer direitos fundamentais de primeira e segunda geração. Padrão, já guarda isso aí. Ela menciona aqui no artigo 1º a fraternidade, mas só menciona. Os direitos que ela traz aqui são de primeira e segunda geração, liberdade e igualdade. Guarda isso. Isso é bizu de prova. Isso aí você tem que escrever. Passa a mão, filhão, combatente. Aqui, ó. Passa a mão no post-it aqui, escreve aqui no seu post-it que você tem que pregar no seu cantinho de estudo. Você tem que ter um cantinho de estudo. Você tem que ter o cantinho de estudo. Você escreve o seu post-it aqui, ó. DUDH só traz direitos de primeira e segunda geração. Porque quando você for fazer a prova e na hora que te pedir o que está previsto na DUDH, que aparecer lá direitos de terceira e quarta geração, direitos que não são liberdade nem igualdade, não é DUDH. Já faz o post-it, já cola aí no seu local de estudo. Se você não tem um local de estudo, filha, eu vou te falar, você está estudando errado. Você tem que ter um local de estudo. Ah, Fenícia, não tem local de estudo, não. Então você já tá panguando. Você já tá panguando. Primeira coisa, você tem que ter um lugar para você estudar. De preferência, um lugar que você tem paz. Eu tava ouvindo aí os áudios do início da nossa aula aí, né? Eu sei o que é isso, gente. Eu sei exatamente o que é isso. Hoje, graças ao meu bom Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho esse meu escritório pequenininho aqui, né? Que, em nome de Jesus, eu tô montando ele aos poucos, né? Vou deixar ele ainda mais top, se Deus quiser, né? Que é um lugar que eu entro, eu fecho a porta, eu tenho silêncio absoluto, eu tenho paz para trabalhar aqui com vocês. Mas durante a minha vida inteira, eu vivi exatamente isso aí, né? Dos microfones ligados. Cachorro latindo. Som ligado, porque você já viu que pobre, ele precisa ter um som ligado 24 horas por dia na sua casa. O pobre, ele é incapaz de ficar em silêncio. Quando o pobre está em silêncio, parece que o pobre que vivencia o silêncio, parece que a casa dele está triste. O pobre gosta de confusão, o pobre gosta de barulho, o pobre gosta de ver o pau quebrando, ele acostumou com aquilo. Então, quando ele vê silêncio, parece que é velório, tá tristeza. Então, eles são ligados, cachorro latindo, menino gritando, menino chorando. Cavalo passando na rua, bode, rato, gato em cima da telha, fazendo sexo de gato, que trem de gato em cima da telha de amianto. A Kombi do ovo passando. É desse naipe. Eu sei que é isso, porque comigo foi assim. Quando eu estudei, era assim. Eu sei exatamente o que você está passando, filhão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Então, você precisa ter seu canto. A Fenícia, na minha casa, não dá. Então, acha um lugar para você. Na minha época, eu ia para a faculdade, eu ia para a biblioteca da faculdade, estava lá, tranquilinho, né? Sentava lá, em paz, fone de ouvido. Nem precisava de fone de ouvido, né? Sentava lá e eu conseguia estudar na paz. Pô, gente, eu escuto mesmo muitas pessoas falando que não consegue concentrar. Não consegue concentrar, que fica ali se boicotando, né? Dificuldade de concentrar, mas não tem como concentrar nessa casa que você mora, não, meu filho. Não tem como você concentrar onde é que você está. Não tem como você potencializar isso tudo onde é que você está, não. Não tem jeito. Então, você precisa achar um lugar para você. Eu estou falando por mim. Por mim. Ah, Fenícia, não consigo concentrar, não consigo entender. Eu sinto aqui no meu escritório. Outro dia eu estava trabalhando um material aqui para mentoria. Estava trabalhando um material para mentoria, uma apostila. E comecei a trabalhar na apostila e quando eu assustei, eram 3 horas da tarde. Eu assustei porque eu senti fome. Eu fiquei de 8 horas da manhã até 3 da tarde aqui, imersa aqui em Nárnia, aqui, num Nirvana aqui, produzindo material. Então, procure um local, né? Eu prefiro acordar às 3 da manhã para estudar na paz. Beleza.
não é o melhor dos mundos, mas é a alternativa que você conseguiu. Então, padrão excelente, né? Padrão excelente. Filho carrega as canetas, né? Principalmente marca-texto. Quem tem filho, né? Aí eu tenho algumas alunas da mentoria que elas falam assim: ai, Fenícia, para mim é tão difícil. Elas não falam isso mais, porque eu já tesourei elas, né? Elas já deixaram essa mentalidade de derrota para trás. Ter filho não é derrota. Você ter filho, principalmente para as mães, é um dificultador, e nós sabemos disso. Eu não preciso ter filho para saber que isso dificulta. É um dificultador. Então, você precisa de uma rede de apoio. Se você não... O que é uma rede de apoio? A sogra, inútil nesse momento, a sogra serve para alguma coisa, né? A sogra, a mãe, o marido, o cônjuge, quem quer que seja, para te auxiliar nisso daí. Se você não tem, você vai ter que fazer seus estudos na hora que os meninos dormirem, né? Então, eu tenho uma aluna que ela tem 3 meninos, assim, pequenos, assim, o mais velho tem, acho que 6 anos, e o mais novo tem 1 e pouco. Ela estuda, ela começa a estudar 9 horas da noite. E para ela é excelente. Ela manda uma cafeína 9 horas da noite, consegue estudar 4 horas líquida todos os dias. Padrão. Se eu tenho filho, eu preciso achar um momento para eu ter paz para estudar. Eu vou ter uma dificuldade? Sim. Por que é uma dificuldade? Porque não é nem que é uma dificuldade. É uma forma, eu vou ter que trabalhar de forma diferente. Então, eu vou ter que adaptar a forma com a qual eu vou trabalhar, né? Eu vou adaptar a forma com a qual eu vou trabalhar. Eu, particularmente, Fenícia, vocês podem me colocar para dar aula para vocês aqui de manhã, que não vai sair nada. Eu não funciono de manhã. Então, eu prefiro ficar aqui acordada até 3 horas da manhã trabalhando e dormir a manhã inteira, porque eu funciono assim, né? Então, são as diversas formas que a gente tem para trabalhar. A gente tem que adequar, né? Você precisa de paz para estudar. Se você não tem paz para estudar, não adianta, tá bom? Não adianta. Então, já fica esse outro bizu para vocês aí, tá bom? Tenha um local de estudo para você estudar em paz. Se você conseguir ir para uma biblioteca, para um lugar todos os dias, para estudar pelo menos 4 horas por dia, perfeito. Se na sua casa você tem criança pequena, se tem esse fuado balaco doido, estude à noite, durma de dia. Ah, mas eu trabalho. Vá se adequando. Outro dia teve um aluno da minha mentoria e falou: Fenícia, eu trabalho o dia inteiro e à noite eu assisto as suas aulas e eu não consigo cumprir as metas. Falei: parabéns, você não vai passar. Enquanto você trabalha o dia inteiro e faz as aulas à noite, tem gente que estuda o dia inteiro. Então, você precisa achar um momento para você estudar. Porque se você colocar na sua cabeça que eu não tenho tempo de estudar, você não vai ter. Se você colocar na sua cabeça que você vai arrumar o tempo para estudar, você vai arrumar o tempo para estudar. Então, arruma seu tempo para estudar. Eu não consigo concentrar. Não tem como concentrar do jeito que você vive, não. No samba do balaco doido que você vive, não tem como concentrar mesmo, não. Acha uma paz para você estudar. Acha seu cantinho. Se você não tem um cantinho, você faz um caderno de anotações e vai voltando ali nas anotações. Padrão? Então, são dicas gratuitas que eu estou distribuindo aí para vocês. Continuando nosso estudo. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Olha aí, o artigo 2º vem falando dos direitos de igualdade. Aqui, ó. Todos são iguais, todos são livres, tá? Não existe distinção na sua condição, qualquer que seja. Então, o artigo 2º deixa claro: liberdade,
igualdade. Todos são iguais, sem qualquer tipo de distinção, qualquer espécie, e não é feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional, do país ou território que pertença. Por que eles colocaram isso? Para que não tenha distinção por conta dos judeus, o que ocorreu na Segunda Guerra. Beleza? Então, esse é o artigo 2º aqui. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso já caiu em prova. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Senhores, bizu de prova. Só existem 2 direitos que são absolutos. Isso é uma frase extrema e isso é uma frase verdadeira. É uma frase extrema que é verdadeira. Só existem 2 direitos fundamentais que são absolutos. Só 2. Quais sejam? Vedação à tortura e vedação à escravidão. Não pode ter vedação à tortura e não pode ter escravidão. Em nenhuma hipótese admite-se a mitigação desses 2 direitos. Não se pode abrir mão da vedação à tortura e da vedação à escravidão. Agora, todos os outros direitos, todos, sem exceção, cabem mitigação. Podem ser discutidos. Podem ser suprimidos em razão de um bem maior social. O que eu estou querendo dizer? Todo ser humano tem direito à vida, beleza. A vida é um direito absoluto? Não, não é. Direito absoluto é só a vedação da escravidão e da tortura. Direito à vida não é absoluto. Ora, no Brasil tem pena de morte. Você sabe disso. Você tá doida, Fenícia? Você tá tomando diazepam com coca. No Brasil não tem pena de morte, não? Tem pena de morte, sim. Tá lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ninguém será submetido à morte, salvo a pena de morte, salvo nos casos previstos em legislação específica no tempo de guerra, quais sejam, lá no Código Penal Militar, para o tempo de guerra, existe a pena específica de morte. Existe a pena de morte no tempo de guerra, lá no Código Penal Militar, que será, inclusive, executada por fuzilamento. Está lá na Constituição, está lá no Código Penal Militar. Isso é lei válida no nosso país. Então, tem pena de morte no Brasil? Tem, em caso de guerra, no caso de crimes militares específicos previstos lá no Código Penal Militar. E vou além. Nós temos a possibilidade do aborto humanitário, o aborto sentimental, né? Que é aquele, por exemplo, a criança anencéfala, é permitido, corrente de... Então, sendo mitigado. A gente tem a legítima defesa. Se alguém aponta uma arma para mim, eu posso sacar a arma e sentar o metal nessa pessoa para proteger a minha vida, uma vida pela outra. Então, o direito à vida é mitigado. E a liberdade também é mitigado. Você não pode ir para onde você quiser em qualquer momento. E isso, a depender do caso concreto, pode ser mitigado. Tem jogo no Mineirão, você vai poder andar para onde você quer lá? Não. Vai ter espaço que você não vai poder adentrar. E a segurança? Também não é direito absoluto. Só existem 2 direitos absolutos. Vedação à tortura e vedação à escravidão. Todos os outros admitem mitigação. Guarda isso. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Inclusive, isso é trazido de forma parecida lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Olha o que a Constituição coloca. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos seguintes termos. Aí, o que eles fazem na prova? Eles fazem o Ctrl+C, Ctrl+V aqui dos direitos fundamentais da Constituição Federal, colocam na sua questão de DUDH e pergunta o que não está previsto
Ah, está previsto na DUDH, etc. Aí você olha assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Aí, mas isso aqui está na DUDH. Não, não está. Não está. Isso está lá na Constituição Federal. O que está na DUDH é que todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Essa questão da igualdade aqui, segurança, propriedade da Constituição Federal. Não viaja, não mistura os negócios lá na hora de fazer prova, não. E aí os artigos 4º e 5º vêm falando justamente desse aspecto que eu já falei com vocês. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Filhão, salva isso no seu post-it, que são os únicos 2 direitos fundamentais que não admitem exceção, não admitem mitigação. 6. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Por que todo ser humano tem direito de ser reconhecido como pessoa? Para a gente não ter escravidão, para a gente não ter tortura, para a gente não ter barbárie de Segunda Guerra Mundial. 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção legal. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, aqui o artigo 7º vem falando dos direitos de igualdade. 8. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Então, basicamente, o artigo 8º aqui fala dos direitos, né, dos remédios constitucionais que estão previstos e fundamentados lá na Constituição Federal. Quais são esses remédios? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. São os 4 remédios previstos na nossa Constituição a que alude o artigo 8º aqui. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais. Nacionais! Já caiu em prova. Internacionais. É nacionais. Competentes, remédio efetivo para os atos que violam os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos. Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança. Ok? 9. Vamos lá. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Pessoal, cuidado com esse negócio aqui. Cuidado com isso aqui. Cuidado. É impressionante como eu coloco Ctrl+C, Ctrl+V disso aqui nos simulados e o bisonho do aluno que estuda 12 horas por dia consegue errar. Por que erra? Porque viajou, mangou, perdeu o rumo, não prestou atenção. Prova tem que prestar atenção. Simulado é para isso, para você trazer a prova, né? Para você vivenciar a realidade da prova ali no simulado. Ninguém será arbitrariamente. Aí a prova coloca assim, ninguém será preso, detido ou exilado. Aí o cara vai lá e marca, como certo. Ah, então beleza, ninguém pode ser preso no Brasil, não. Então, por que o ex-presidente foi, por que o atual presidente foi preso? Por que quando as pessoas cometem crimes em flagrante, elas são presas? Porque se você matar alguém, você vai preso. Porque o que não pode é ser arbitrariamente. Que era o que tinha no período de ditadura militar, que pegava a pessoa, colocava dentro da viatura, do camburão, da veraneio, e a pessoa sumia, virava cinza, virava pó, fazia igual o Mestre dos Magos. É isso que não pode, é arbitrariamente. Mas se você está diante do que a Constituição coloca lá no seu artigo 5º, ó, flagrante delito, ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou, salvo
nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Aí você pode ser preso. São essas as hipóteses que você pode ser preso. Se você é preso fora dessas hipóteses, aí sim você está sendo arbitrariamente preso. Detido, que é ficar num lugar específico, e exilado, né, que é mandado para outro país. Ninguém pode ser. Arbitrariamente. Ok? Cuidado com esse arbitrariamente. No seu material aí, se você tem esse material aí, se você tem a apostila, se você tem a DUDH aí, marca esse arbitrariamente. O CRS vai tirar esse arbitrariamente e vai colocar na sua prova. E você vai acertar porque você assistiu essa aula. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e deveres, ou no fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Olha aqui, ó, direito de igualdade, justa e pública audiência, tribunal independente. O artigo 10 está vedando os tribunais de exceção, está vedando os tribunais ad hoc. Não pode ter tribunal de exceção, não pode ter tribunal ad hoc. Tá bom? 11. Todo ser humano acusado de um delito, de um ato delituoso, tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias para a sua defesa. O que é isso aqui? Princípio da presunção de inocência. Princípio da não culpabilidade. Princípio da reserva legal. Princípio da irretroatividade. É o fundamento do artigo 1º do Código Penal, é o fundamento do artigo 1º do Código Penal Militar, é o fundamento do artigo 5º da Constituição Federal. É o fundamento da vedação da prisão em segunda instância. Olha que interessante isso daqui. É o fundamento da vedação da prisão em segunda instância. Porque você é presumidamente inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Show? Padrão? 12. Aliás, o 2 aqui, ó. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituía um delito perante o delito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da sua prática, era aplicável ao ato delituoso. Né? Princípio da legalidade, princípio da reserva legal, princípio da anterioridade. 12. Ninguém será submetido, será sujeito, né, a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Basicamente, o que o artigo 12 está falando, combatente, é da vedação, que é falando que a casa é inviolável, vedação à inviolabilidade do domicílio, é o sigilo de correspondência. Lembrando, tudo isso tem possibilidade de ser mitigado. Pode invadir a casa de outras pessoas? Em algumas hipóteses, sim. Por exemplo, para prestar socorro. No caso de desastre. No caso de flagrante delito. Pode abrir correspondência de outras pessoas? Pode. Quem trabalha em presídio, quem é policial penal, sabe muito bem disso, que lê todas as cartas que chegam lá para os detentos. Pode atacar a honra e reputação de outras pessoas? Sim, tem imunidade parlamentar. Você vai lá assistir uma audiência nas casas parlamentares, né? Tá igual a briga da sua tia com sua sogra e sua irmã, porque as moram tudo no mesmo lote junto, é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Só que lá pode, porque tem imunidade parlamentar. Beleza? Ok? Ah, e na minha casa? Minha casa é como se fosse uma licença poética, né? Se você tá morando no mesmo quintal com a sua mãe, com a sua sogra, com a mulher, com os meninos, com a cunhada, é lógico que vai dar merda, né? Então, é licença poética que você aderiu aí na hora que você fez isso aí com a sua própria vida, né? Enfim.
Então, tudo tem mitigação. Tá? 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Não viaja, não. Não viaja, não. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e se regressar. Você pode sair de onde você, do país que você quiser. Você pode sair na hora que você quiser. Lembrando que todo direito fundamental comporta mitigação, com exceção da vedação à tortura e vedação à escravidão. Isso é a regra geral, que tem exceções, né? Mas, em regra, você pode se locomover dentro das fronteiras do Estado, normalmente. Ah, mas é Covid. Então, a Covid é um exemplo da mitigação desse direito aqui. Porque existiam outros interesses que eram superiores ao seu direito de liberdade, de se movimentar dentro do seu país, das fronteiras do seu país. Isso não é direito absoluto. Vou repetir pela 43ª vez. 40ª, 30ª, sei lá, como é que fala. Você pode deixar qualquer país. Eles colocam na prova assim, todo ser humano tem direito de entrar em qualquer país. Meu Deus, não, filha. Nem no México você pode entrar mais. Se você não tiver visto, você sabia disso? Pois é. Nem no México. Nem no México. Você pode entrar mais sem visto. Agora, para entrar no México, precisa de visto. Se você não for lá, na embaixada mexicana, e falar assim, olha, eu não sou vagabundo, eu não sou inútil, eu tenho emprego fixo, olha, eu tenho dinheiro, tá? Eu não sou a pessoa que vai invadir os Estados Unidos pelo México, porque eu sou um Zé Ninguém da vida. Eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Você acha que você vai ganhar visto para entrar no México? Não vai, não. Não vai. Então, você pode deixar qualquer país. Você não pode entrar em qualquer país. Eles trocam isso na hora de fazer prova, tá bom? Fica vivão para você não cair nessa pegadinha aí. 14, aliás. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivado por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, direito a asilo político, tá? Vítima de perseguição. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima. Ah, a brasileira está lá na Tailândia e quer voltar para o Brasil, quer ter asilo aqui no Brasil. Por que não deram asilo para ela no Brasil? Porque não era perseguição política. É asilo político. E essa perseguição não pode ser motivada por crime de direito comum. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Então, a perseguição era legal, legítima, motivada por crime de direito comum, por ato contrário aos objetivos e princípios da ONU. Por isso que ela não pode vir para cá. Tá bom? A perseguição dela é uma perseguição legítima. Por quê? Tráfico de drogas. Ela está sendo vítima de perseguição? Tá, por quê? Tráfico de drogas. Tem direito de procurar asilo no Brasil ou outros países? Não. O asilo é asilo político. A perseguição tem que ser ilegítima. Ilegítima. Se for uma perseguição legítima motivada, não tem dessa. Aí, logicamente, a conversa muda. Padrão? 15. Todo homem, entendam, homem e mulher, não tem esse trem de colocar assim, todos, agora tá na onda, né? Todos, eles vão ter que mudar a DODH agora. Todos têm direito a uma nacionalidade. Todos têm direito a uma nacionalidade. Meu Deus. Não vou me abster de comentar, não. Isso é uma patifaria. Todo homem, entendam, gênero, espécie, homo sapiens, do qual está inserido também a mulher, tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade sem nem do direito de mudar de nacionalidade.
Gente, caso emblemático. Cláudia Cristina Sobral. Era brasileira, foi para os Estados Unidos, casou com o major um major militar do exército americano, e aí resolveu matar o major. Antes de matar o major, ela falou assim, quero ser brasileira mais. Agora eu sou gringa. Agora eu não vou ser mais terra tupiniquim. Agora eu casei com o major americano, obtive o direito do green card, and I am American now. And kill my husband. Que agora tem prova de inglês, né? Então, kill and will kill my husband. And deu ruim. E deu ruim para ela. Por que deu ruim para ela? Porque ela quis vir pro Brasil, fugiu pro Brasil. Os Estados Unidos falou assim, pode mandar ela de volta para ela cumprir a pena do crime que ela matou o homem aqui, pode mandar ela de volta. Olha lá. O STF autorizou a extradição da Cláudia Cristina Sobral. Olha lá, o parágrafo 4 do artigo 12 da Constituição Federal afirma que perderá a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade voluntariamente, podendo somente o fazer nos casos previstos na própria Constituição. Então, ela perdeu a nacionalidade brasileira porque ela decidiu ter outra, né? Perdeu a nacionalidade brasileira, optou pela nacionalidade americana, fugiu para o Brasil depois de ter matado o marido, e aí o STF falou com ela assim, filha, deixa eu te falar, vai ter jeito não, você é americana, pode voltar para lá, tá bom? Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer distinção de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Presta atenção. O artigo 16 aqui não falou idade. Eles colocam na prova assim. Homens e mulheres maiores de 18 anos. Aí você pensa, a maioridade é 18 anos. Aí você cagou. Você cagou. Cagou. Não tem isso. Homens e mulheres de maior idade. Essa maioridade não é maioridade penal. É a maioridade que será estabelecida pelo direito civil de cada país. Aqui no Brasil, a maioridade nupcial é aos 16 anos. Então, se apareceu lá, homens e mulheres de 18 anos, tá, eu tenho direito de contrair matrimônio. Tá errado. Não é, ele não fala idade. Ele não fala que é 16, ele não fala que é 18, ele não fala que é 21. Que é mais antiga aí, como a minha mãe, ela adorava falar assim, quando você tiver 21, você pô, não, no antigo Código Civil era 21 algumas coisas, né? O novo não, o de 2002 não, né? Não fala idade, tá? É maior idade. Essa maior idade é a maioridade civil. Aqui no Brasil é 16 anos. 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. É arbitrariamente! Se não tiver o arbitrariamente aí, tá errado. Ninguém será privado de sua propriedade. É claro que vai. Compra um lote lá em Esmeralda de 1.000 metros e planta cannabis lá para você ver se você não vai ser privado da sua propriedade. Você vai ter a expropriação sanção. Você vai ser privado da sua propriedade. Tenha um lote onde vai passar, em nome do Senhor Jesus, o metrô do Barreiro. Você vai ficar sem ele. Você receberá uma prévia e justa indenização em dinheiro, mas você vai ser privado dela. Você não vai ser arbitrariamente. Você não vai ser arbitrariamente. Ninguém será
arbitrariamente. A prévia e justa indenização em dinheiro, ok. Se você plantou maconha, expropriação, sanção. A lei autoriza isso. É arbitrariamente que você não vai perder ela. A gente tem o uso capião previsto lá no direito civil, por aí vai. Tá bom? 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, graças a Deus. Podemos pensar o que a gente quiser, a gente não pode falar, né? Mas pensar, graças a Deus, ainda está podendo. Consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou essa crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. A Constituição, ela traz isso lá no inciso 6 do artigo 5º, que ela afirma lá, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Cuidado para não confundir o que está na Constituição com o que está na DODH. Beleza? 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Aí você vai falar assim, Fenice, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque isso aí também é mitigado como todos os direitos fundamentais. Não é mesmo? Pois é. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações, ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E o caso... Pois é. Tem que correr. Eu indicaria recorrer ao Tribunal Penal Internacional de Direitos Humanos para assegurar esses seus direitos, já que estão sendo violados. Enfim. A Constituição traz 12 incisos, né, que garantem esse direito, né? Incisos 4 e 5. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. E é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Beleza? Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Associação pacífica. Eu me associei com a galera do morro aqui, cada um tem sua arma e agora nós vamos fazer a segurança aqui. Não, meu filho, pelo amor de Deus, é associação pacífica, essa associação que você criou e é a milícia, pô. Diferente de associação pacífica. E ninguém é obrigado também a fazer parte de uma associação. Também está na Constituição, escrito de forma diferente. Cuidado. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A Constituição fala dessa associação de caráter paramilitar, que é a milícia, né? Aqui, a DODH ela não fala diretamente, assim como a Constituição fala, então fica atento, tá? E o inciso 20 afirma, né? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, a liberdade de associação se dá somente para fins lícitos, de forma pacífica, e a Constituição é mais específica. A Constituição se aprofunda, falando que é vedada a de caráter paramilitar, ok? Artigo 21 vai tratar aqui dos direitos políticos. Todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas, legítimas, sufrágio universal, voto secreto, não pode falar quem votou em quem, ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado. Os direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade, tá? Então, o artigo 22 aí começa a tratar dos direitos de segunda geração, né? Dos direitos aí de
A gente começa a falar aqui do que a gente chama em direitos humanos de reserva do possível. O que é isso? É previsto isso na DUDH, mas assim, é reserva do possível. Cada país faz de acordo com o que dá para fazer. Ó, todo mundo tem direito à segurança social, né? Pelo esforço nacional, né? Com a organização de recursos de cada estado, os direitos econômicos, sociais e culturais. Ah, tem país que não consegue assegurar direito econômico, nem social, e muito menos cultural dos seus membros. Beleza? É reserva do possível. Cada estado faz aquilo que dá para fazer. Tá? A gente chama isso de direitos humanos de reserva do possível. Cara, se aparecesse na sua prova, lembra, ó, reserva do possível. Cada estado, cada nação, cada país vai desenvolver esses direitos de segunda geração. Os de segunda geração começam aqui no artigo 22, do jeito que der, do jeito que dá para fazer, do jeito que deu para fazer. Reserva do possível. Guarda isso, beleza? Questãozinha difícil de direitos humanos que pode aparecer, que você vai matar. Lógico que você pegou esse bizu federalíssimo aqui. Show? 23. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, a uma existência compatível com a dignidade humana. E há que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. Todo ser humano? Policial militar pode sindicalizar? Não. Mitigação do direito. Militar só pode associar. Militar não pode sindicalizar. Tá? Então, a gente fala aqui no artigo 23 dos direitos relacionados ao trabalho, né? Remuneração, justa, satisfatória, né? Existência compatível, dignidade humana, né? Direito de organizar sindicatos, a gente falou disso e por aí vai, beleza? 24 basicamente traz os artigos 6º e 7º da Constituição Federal, basicamente, né? Que ele fala que do direito ao repouso e a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Eles colocam na prova assim: todo ser humano tem direito a uma carga de trabalho semanal de 48 horas. 44 horas. Tá certo? Errado. Não tá lá 44 horas. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Decora esse, porque esse é um dos que eles adoram misturar. 40 horas semanais, férias prêmio, férias não remuneradas. Não tem nada disso. Repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Guardem isso, tá bom? 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão de mesma proteção social. Aí você assiste, né? The Walking Dead, que tem Jon Snow. Não pode ter Jon Snow. Não pode ter tratamento diferenciado para quem é fora do casamento. Não pode chamar os meninos de bastardo. Não pode. Não pode. Tá? Tem a mesma proteção social, independentemente de serem havidas dentro ou fora do casamento. Até porque hoje em dia, praticamente nenhum menino está sendo feito dentro do casamento, né? Porque praticamente ninguém está casando, né? Quando muito, união estável. A verdade é essa, né? 26. Campeã de cair em prova, esse 26, tá? Cai em prova não, despenca em prova. Despenca em prova esse 26, despenca.
Ó, todo ser humano tem direito à instrução, beleza. Padrão, guarda. Todo ser humano tem direito à instrução. Show. Ela é gratuita quando? Grau elementar e fundamental. Gratuita, grau elementar e fundamental. Ponto. A elementar é obrigatória. Então, a instrução elementar, ela é obrigatória e ela é gratuita. A técnico profissional é acessível a todos. Já não tem nada a ver de gratuita, é acessível a todos. Já a instrução superior é baseada no mérito. Resumindo, primeiro grau tem que ser gratuito e obrigatório. Ensino médio, acessível. Superior, baseado no mérito. Conseguiu passar nas escolas federais? Bom. Não passou? Então, I'm sorry. So sorry. Ok? Ok? Isso despenca em prova, gente. Se você fazer um filtro no que concursos de DUDH, vocês vão ver que você cai demais em prova. Cai muito em prova isso daqui, tá? Essa instrução ela vai ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento dos respeitos pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais e religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Ah, eu quero que os meus meninos estudem em casa, eu que vou dar aula para eles. Mas você está dando aula para eles? Estou. Beleza, direito seu. Tá suave. Você vai escolher o gênero e a instrução que seus filhos vão ter, tá bom? 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, da qual seja o autor. Ok? Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na declaração possam ser plenamente realizados. Tranquilo. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em nenhuma hipótese, ser exercidos contrariamente aos objetivos e aos princípios das Nações Unidas. E para terminar, o último de hoje, o último dessa nossa primeira aula, nosso curso gratuito de Direitos Humanos, aquele que você acertar tudo. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, senhores, essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Então, a gente já viu aqui a DUDH. Na segunda-feira, nós vamos fazer exercícios da DUDH. Nós vamos ver como que a DUDH é cobrada em prova, tá bom? Então, vou deixar disponibilizado aqui para vocês o link. Já vou mandar para vocês aqui o link. Quer ver? O link, cadê? Tá aqui, ó. Copiar o link aqui. Vamos lá. Isso eu já consigo mandar para vocês aqui.
Então, tá aí para vocês o link do nosso próximo encontro, tá? Compartilhem esse link com o máximo de pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso também a essa nossa aula. Compartilhe essa aula com seus amigos, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no YouTube. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem que você quer que esteja também ombreando aí nas carreiras policiais, nas carreiras dos diversos concursos aí que tem a disciplina de Direitos Humanos. Padrão? Valeu demais a presença de todos vocês aqui, tá? Até a próxima. Tchau.